E aí, pessoal, de volta. Ontem minha garganta pediu arrego, eu não conseguia mais continuar falando. Estou deixando uma parede lá em casa e esse pozinho impregnou na minha garganta. Ainda está um pouquinho machucado, mas eu já estou conseguindo falar melhor. Então eu queria esclarecer só alguns pontos que eu não consegui mais acessar sobre aquela questão desse pessoal da teoria da conspiração. Antes de mais nada, eu recebi comentários, inclusive de pessoas que eu gosto bastante, que eu tenho contato, falando o seguinte, que a ONU é a favor da agenda LGBT, a favor de palestinos, e eu queria esclarecer o seguinte, eu não estou abordando esse aspecto da questão. A única coisa que eu coloquei nesse meu vídeo foi que, e eu já tinha falado isso antes, e eu já falei inclusive isso para outras pessoas que também compartilham essa ideia da teoria da conspiração, é que se a ONU quer realmente destruir a humanidade, por que investir em esforços para não acontecer guerra, para aliviar o sofrimento depois de tragédias que acontecem, como terremotos, furacões, enfim. E a gente sabe, isso é fato, a ONU faz isso sim. E aí um monte de gente me mandou comentários dizendo, oh, vai pesquisar e tal. Pesquisar onde, cara? Eu só estou dizendo um fato. A ONU ajuda nesse combate a desgraças que acontecem na humanidade. É só pensar um pouquinho, liga os neurônios. Se essa organização quer tanto destruir a humanidade, por que então, ó, simplesmente não deixar para lá? Imagina se você quer que, sei lá, todos os cachorros do mundo desapareçam, ou pelo menos que 90% dos cachorros do mundo sejam exterminados. E você, de repente, vai no seu carro e tem um cachorro mancando a perna, doendo, machucado, andando no meio do caminho. Faz sentido você parar para ajudar esse cão, levar para o veterinário para ele ser tratado? Não. Basta pensar, gente. Pensar. Eu não estou aqui debatendo. Caramba, é difícil de explicar uma coisa para quem não sabe pensar. Eu não estou aqui entrando em questões doutrinárias de ONU. Eu não estou defendendo a ONU como uma instituição. Eu só estou dizendo o seguinte, que esse, esse aspecto da ONU não corresponde com a narrativa de que essa organização quer destruir o mundo, as pessoas do mundo, ou pelo menos 90% da população mundial, 80% que seja. E a gente tem visto que os grandes laboratórios, ainda falando nessa questão de redução da população mundial, os grandes laboratórios têm investido cada vez mais em vacinas, em remédios, em técnicas, não só os laboratórios, mas a medicina, em técnicas de corrigir problemas de saúde. Tanto é, isso também é fato, tanto é que a idade média da população mundial tem aumentado ano após ano. Basta você conferir esses dados. Esses são dados. Eu não estou aqui inventando nada. Eu não estou aqui colocando um website com um monte de coisa escrita que sabe-se lá quem foi que escreveu isso. Não estou falando nada disso. Basta conferir, basta ir lá e checar os dados. A idade média da população mundial está, sim, aumentando. Então, isso graças a técnicas de medicina, como eu já falei, a vacinações. Agora, tem gente, tem um sujeito aí, uma barba espessa, que também é essa mesma linha de pensamento absurda, que diz que as vacinas são um mal e que ele não vacina os filhos dele. Cara, isso é uma irresponsabilidade, isso é uma loucura, é uma aberração. É uma doidice, gente. Eu queria perguntar para esse senhor do canal Conhecimento é Poder se ele também acredita, se ele também prega, que até eu não vi muitos vídeos dele, vi só alguns, dois ou três vídeos dele, que me mandaram esse link agora, depois que ele mandou esse daí, falando que eu ataquei. Não o ataquei, totalmente diferente. Se tem algum problema de cognição aí nessa história, viu? Porque o cara não consegue separar as coisas, eu não sei, tem alguma coisa errada aí. Mas, enfim, queria perguntar para ele se ele também propaga essa ideia da Terra plana. Pois bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A NASA, que é outra instituição que vocês
condenam tanto, daqui a pouco eu vou dizer que eu estou defendendo a NASA, que eu estou endeusando a NASA. A NASA anunciou, não sei se já saiu no Brasil essa notícia, mas aqui saiu, aqui no Canadá saiu antes de ontem, que ano que vem, 2020, a NASA vai começar a fazer voos para a estação espacial de pessoas comuns, perdão, que podem pagar. Pessoas que podem pagar o custo, porque é um custo absurdo você botar um foguete em órbita, e aí essa pessoa vai ficar lá, sei lá, uma semana. Vai ser um negócio assim, fabuloso o custo disso. Mas para quem pode pagar, vai sim agora ser aberta a possibilidade de você ir lá, passar uma semana, 15 dias, sei lá quanto tempo for, na estação espacial que está em órbita. E aí agora eu quero perguntar para esse pessoal que é terraplanista. E agora, José, o que você vai dizer? Mudando de assunto, e ainda no mesmo assunto, outro ponto é curioso, porque o canal desse senhor é conhecimento, o nome é Conhecimento é Poder, mas ele demonstra uma falta de conhecimento absurda. Um desses 2 ou 3 vídeos que eu vi dele, ele estava falando sobre uma lei que o governo Bolsonaro quer implantar no Brasil para que as pessoas possam refinanciar suas casas. Imagina você está numa dificuldade, você tem uma casa e você quer, então, pegar aquele patrimônio e converter em dinheiro morando dentro da casa. E aí ele diz, está vendo, isso aí é uma orquestração manipulada pela ONU, manipulada pelos senhores do mundo, para que as pessoas, os aposentados, percam suas casas, os idosos percam suas casas. Caramba, bicho, que loucura. Isso é uma falta total de conhecimento do que... E aí ele cita a crise de 2008 nos Estados Unidos, a crise lá da bolha imobiliária. Está vendo acontecer isso lá nos Estados Unidos, vai acontecer aqui também. Tem algumas coisas que precisa esclarecer. Primeiro, se essa lei for aprovada no Brasil, ninguém é obrigado a ir chegar lá e fazer. Segundo, o que aconteceu na crise de 2008 nos Estados Unidos, e eu falo isso com autoridade porque eu senti na pele, eu comprei uma casa no pico do valor de mercado em 2007, em outubro de 2007, e aí no começo de 2008, no primeiro semestre de 2008, começou essa crise absurda e os preços despencaram e eu me estrepei. Como, aliás, o vídeo do Easy, o livro do Easy ilustra bem isso, tudo de ter uma merda, isso é verdade. Me estrepei nesse negócio porque o preço da casa caiu, eu comprei por um preço alto, financei por um preço alto. Mas deixa eu explicar para você, amigo Edson, e demais que o seguem, antes que venham apedrejar aqui o canal e jogar um monte de comentários sem noção. O que aconteceu na crise de 2008 foi o seguinte, naquela época, isso mudou, naquela época as pessoas podiam pegar a equity, deixa eu explicar para você o que é equity. Imagine que você comprou uma casa, aqui, vamos fazer de conta que isso aqui é uma casa. Você comprou essa casa por $500 mil, colocando aqui no caso da América do Norte. Você deu de entrada nessa casa $400 mil. Isso significa que você financiou junto ao banco, perdão, você deu de entrada $100 mil, estou me atrapalhando tudo, é a garganta. Você comprou a casa por 500 mil, você deu de entrada $100 mil, porque se 400 mil já era o valor da casa quase todo. Você deu $100 mil de entrada e ficou devendo $400 mil para o banco. Depois de 10 anos, 15 anos pagando, você já pagou outros 100 ou 150 mil dólares. Vamos pegar 100 mil para ficar mais fácil o cálculo. Lembra que você deu 100 mil de entrada? Então, a sua casa, que foi comprada por 500, você estava com uma dívida de 400, e depois de 10 anos você já pagou outros 100 mil, então agora a sua dívida é de 300. Só que o valor de mercado das casas aumentam. E aí imagine que depois de 10 anos, essa sua casa que você comprou por 500 esteja valendo 600. Estou aqui chutando números, mas foi isso que aconteceu. Então, olha só, você tem uma casa que vale 600 mil e você deve 300 mil dela, você deve a metade da casa. Antes de 2008, o que estava acontecendo? As pessoas faziam esse financiamento várias vezes.
Você chegava e fazia num banco, um financiamento, sei lá, sua casa tem um saldo positivo de 300 mil, você chegava num banco e pegava um valor relativo àquela casa, 100 mil. Você ficava devendo 100 mil para aquele banco com a sua casa, a parte dos 300 mil como garantia. Você chegava em outro banco, financiava outro montante. Usando os 300 mil, você financiou 100 mil num banco, depois financiava mais 100 no outro. E isso foi se multiplicando várias e várias vezes. Foi por isso que houve um problema, porque as pessoas começaram a chegar a um ponto que estavam super endividadas, baseado no valor que tinha da equity da casa, e já não estavam mais conseguindo honrar os pagamentos. E muito banco quebrou por causa disso. E aí, eu queria ouvir a explicar. Mas esse pessoal não explica nada, cara. Impressionante. Esse pessoal da teoria da conspiração não explica nada. Eles só fazem o seguinte: não, é pesquisa, não vale a pena discutir, deixa na Zumbilândia. Que é isso? Que absurdo. Eu queria ouvir a explicação desse pessoal para isso. Os bancos quebraram. Grandes bancos, grandes corporações, como eles mesmos gostam de falar, dos senhores do mundo, Que loucura, gente. Pois bem, vários bancos quebraram e as regras mudaram. Agora você ainda pode fazer isso, só que foi determinado que você pode fazer apenas uma vez até um limite de 80% da sua equity, do valor que você tem de valorização da casa, mais o que você já pagou dela. E essa mudança foi feita para evitar que essa situação continuasse acontecendo. E aí o mercado começou a melhorar, porque o que aconteceu naquela época foi que, como muita gente deixou de pagar as casas, os bancos começaram a tomar as casas de volta, só que as pessoas estavam totalmente sem crédito, sem condição de comprar, e o banco ficou com aquele monte de casa, e o banco não quer casa, o banco quer o dinheiro. E aí as casas ficaram entulhadas e o preço, para que o banco pudesse pelo menos reaver um pouco do dinheiro que foi dado como empréstimo baseado na equity, eles tiveram que reduzir o preço das casas. Ora, imagina o seguinte, imagina que você quer comprar essa casa aqui, e aí tem uma outra casa aqui perto da sua, que você quer comprar, essa aqui é que você quer comprar, por 500. Mas essa aqui está sendo oferecida por 250. Você vai comprar qual? Essa ou essa? É lógico. Então, cada vez mais essa bola de neve foi aumentando e os preços despencando, e foi o que aconteceu comigo, que eu comprei essa casa bem mais caro do que depois de um ano que eu estava morando nela, ela valia, e isso foi o que originou a crise do subprime. Então, amigo do canal aí Conhecimento é Poder, você demonstra uma falta de conhecimento profundo, apesar, é até irônico isso, seu canal se chama Conhecimento é Poder e você não tem conhecimento de um monte de coisas. Vou ficando por aqui, gente. Ainda bem que a garganta deu para continuar, e eu não estou defendendo o ONU, não é nada disso não, cara, é apenas questionando uma lógica que você colocou, que é de que a ONU tem um programa, uma meta de reduzir a população mundial. E isso não faz sentido baseado em fatos. Fatos. O problema é que é o seguinte, se você, hoje nós estamos vivendo uma polarização tão grande em tudo, que ou você defende tudo ou não defende nada. Quer dizer, as pessoas perderam a noção, perderam a capacidade de interpretar as coisas e separar. Olha, isso aqui não é isso não, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, isso aqui... Então, toda atividade humana tem coisas boas e coisas ruins. Toda. Cabe a nós filtrar o que é ruim e absorver o que é bom. Simples assim. Não existe nada de negócio de conspiração, de gente querendo ter o poder mundial, deter o poder. Isso é loucura. Vocês estão assistindo muito filme de ficção científica e levando isso muito a sério. Preste atenção, gente. Tchau, pessoal. Beijo a todos e até o próximo Acorda Brasil. Tchau, pessoal.